Capítulo 3. Espalhando sementes de maldição. Com a nossa própria boca podemos autorizar o diabo a atuar nas circunstâncias e na vida das pessoas. Nossas palavras semeiam bênção e maldição sobre nós mesmos e sobre os outros. Quando criticamos, difamamos, murmuramos, abrimos caminho para o inimigo. Então ele apresenta planos, projetos e ideias que provocam situações favoráveis à situação. Conhecemos bem a história da figueira que Jesus amaldiçoou. Jesus estava com fome e foi procurar fruto nela, e não encontrando senão folhas disse: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Marcos 11:14. No dia seguinte a figueira estava seca, dos brotos à raiz. Por que Jesus fez isso? Para mostrar aos discípulos quão profundo pode ser o alcance da maldição. Também para que soubesse o poder que podem ter as palavras, porque logo em seguida ele acrescenta: E se alguém disser, verso 23, palavras podem secar uma figueira ou transportar um monte. Portanto, é muito temerário amaldiçoar. Não amaldiçoemos a nós mesmos. Conheci uma senhora que vivia dizendo para a mãe: Mãe, eu vou me casar, nem que seja com um homem que seja o próprio capeta, só para sair desta casa. Passado não muito tempo, ela casou-se com um homem aparentemente muito bom, a melhor pessoa possível. Mas no primeiro ano descobriu que o marido era um demônio em figura de gente. Tinha pacto com o diabo e durante as madrugadas ia para o quintal para fazer despachos e coisas terríveis. Depois que conversamos, percebeu que ela própria chamou a maldição para si. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Salmo 109, verso 17. Há pessoas que vivem se amaldiçoando. Eu sou um idiota. Eu não presto para nada. O meu destino é sofrer. Eu sou mesmo um azarado. Nasci para ser um fracasso. Nunca vou vencer na vida. E tudo é dito com uma boa dose de ira e desprezo por si mesmo. Afirmações desse tipo têm o poder de tornar inútil a vida de qualquer pessoa. Outras vivem se depreciando fisicamente. Consideram-se feias, não gostam do cabelo ou do nariz, ou da boca. Acham-se muito gordas ou muito magras, altas ou baixas. Não estão satisfeitas consigo mesmas. E não se aceitam como são. Por isso vivem um verdadeiro drama pessoal. Na parábola das 10 minas, o servo mau também se condenou com suas próprias palavras. Sua boca determinou seu julgamento. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeastes. Respondeu-lhe, servo mau, por tua boca te condenarei. Lucas 19, 21 e 22. Pilatos, durante o julgamento de Jesus, ao perceber que em nada conseguiria favorecê-lo, lavou as mãos e disse: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E todo o povo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Mateus 27, 24 e 25. E foi o que aconteceu com os judeus: guerras, derramamento de sangue, morte e exílio. Não chamemos maldição sobre nós. Chamemos a nós a bênção desde o momento que levantamos. Abençoemos o nosso dia. Abençoemos o dia de cada um de nossa família. E no decorrer do dia colhamos os seus frutos. Pessoas amarguradas, ressentidas, invejosas, maliciosas acabam ficando doentes da alma e do corpo. Levam uma existência triste e cheia de mágoas. A razão primeira desse estado depressivo e doentio pode ter origem nas palavras. Palavras que proferiram contra si mesmas, que abriram um canal por onde jorrou a maldição, pois a língua contamina o corpo inteiro. Tiago 3,6. Foi o que Jesus disse: o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Mateus 15:11. Quando proferimos maldição contra nós mesmos, autorizamos o diabo a agir em nossa vida. E quem vive se amaldiçoando não pensa duas vezes em fazer o mesmo com os outros. Não amaldiçoemos os outros. Certo dia atendi o telefone e um homem implorou-me para que eu fosse visitá-lo em sua casa. Quando entrei em seu quarto, vi um moço abatido, olheiras profundas, com o aspecto de quem passava noites mal dormidas e com intenso sofrimento. Pastor Jorge, eu quero confessar algo que me atormenta, preciso desabafar e receber orientação para desfrutar novamente a bênção de Deus em minha vida e na vida de minha família. Disse-me com voz entrecortada por soluços.
e ele narrou a seguinte experiência. Por insistência de minha esposa, matriculamos-nos em uma autoescola. Ela queria ter sua carteira de motorista. Como eu já tinha mais experiência, sempre levava a um bairro mais isolado para dar-lhe treinamento extra. Ela não era hábil no aprendizado. Um dia, ao fazer uma manobra errada, exasperei-me e aos gritos disse a ela: "Você é burra, muito burra, não aprenderá nunca, você não aprende nada." Minha esposa ficou silenciosa por alguns momentos, de cabeça baixa, pensativa. Depois olhou-me firmemente, descarregando toda a sua mágoa e ira, e sentenciou: "Posso ser o que você disse, mas esta burra, que não aprende nada, um dia haverá de ouvir você implorando que leve ao hospital dirigindo este carro. Mas esta burra, que não aprende nada, não o fará, mesmo que você grite. Não aquele grito de estupidez, mas de dor, até que chore, eu não atenderei." Então, levantando o lençol, mostrando as pernas paralisadas, com voz trêmula acrescentou: "Tudo que ela falou se cumpriu. A minha saúde até então sempre começou a fraquejar. A princípio sentia dores esporádicas na perna, mas não lhe dei atenção. Isso é cansaço natural, pensei. Com o passar dos dias, as dores atingiram as duas pernas e de forma intensa. Não pude mais trabalhar. Faz um ano que eu estou paralítico. Minha esposa conseguiu tirar a carteira. Entretanto, todas as vezes que lhe peço, implorando para me levar ao hospital, ela diz com desprezo: "Você não se lembra do dia que me chamou de burra? Agora se vire." Estou aqui jogado nessa cama, gemendo de dor, e ela se mantém firme na sua decisão. O médico já deu o diagnóstico. Estou com câncer. Tenho um pouco mais de 30 dias de vida. Resolvi então acertar essa situação. Não quero morrer deixando mágoa e ressentimento no coração de minha esposa. Quero pedir-lhe perdão. Chamei a esposa e expliquei a ela o que se passava. Após o período de oração, mostrei-lhe o princípio bíblico do perdão. Neste momento, o marido e a mulher abraçados fizeram um concerto mútuo de amor e perdão diante do Senhor Jesus. Foi uma cena comovente. Vendo-os ali abraçados, pensei: quanto sofrimento causado por uma palavra insensata. Pouco tempo depois ele morreu. Todavia a situação era diferente. Ele partiu para estar com o Senhor, perdoando e sendo perdoado. Quanto desastre, quanta destruição tem chegado ao meu conhecimento no gabinete pastoral, decorrência de palavras mal intencionadas ou não. Há pessoas que têm o prazer mórbido e doentio de depreciar os outros por causa da aparência. Criticam a magreza, a obesidade, o modo de andar, o modo de falar, os cabelos, a calvície, tudo. Não enxergam nada positivo, só defeitos. Essas críticas causam mal-estar, humilhações e por vezes provocam reações inesperadas e violentas. Naturalmente você conhece a história do jovem que zombaram do profeta Eliseu por causa da sua aparência. Riam-se dele, seguindo, gritavam pelas ruas: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" A cena era humilhante. A atitude dos moços era desprezível. Lá estava um homem simples, inofensivo, sozinho, e um bando de rapazotes a criticá-lo, a atormentá-lo e a debochar da sua aparência. "Sobe, calvo!" Em dado momento Eliseu parou, virando-se para trás em um ato de defesa própria e também de ira, a amaldiçoou. Não sabemos o que lhe disse, nem qual foi a maldição, mas sabemos apenas que inesperadamente 2 ursas saíram do mato e estraçalharam 42 daqueles rapazes. Outros conseguiram fugir apavorados. Um final violento e inesperado foi o resultado da atitude irresponsável e da crítica zombeteira dos rapazes. Todos nós, de forma ou outra, já amaldiçoamos alguém, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Eclesiastes 7:22. Não amaldiçoemos as autoridades. Em tempos de crise e desemprego, lançamos toda a culpa no governo. Muitas vezes a culpa é mesmo dele, mas isso não autoriza a emitir julgamento e condenação. Não amaldiçoarás o governo do teu povo. Êxodo 22:28. Nem o teu leito amaldiçoes o rei. Eclesiastes 10:20. Quando as palavras de maldição dirigidas às autoridades se cumprem, todos que estamos sob a sua tutela sofreremos pelo menos parte das consequências. Mesmo que não concordemos com o governo, experimentemos orar por ele. É uma decisão sábia e eficaz. Lembremos-nos que a maioria das pessoas já estão lançando maldições contra autoridades. Precisamos contra-atacar abençoando-as.
Sejamos ainda mais cautelosos quando falarmos de autoridades espirituais, pessoas que ocupam posição de liderança na igreja. Paulo se retratou após falar mal do sacerdote, que mandara espancá-lo. Não sabia que ele era sumo sacerdote. Atos 23:5. O apóstolo teria suportado tudo calado, sem levantar a voz, caso soubesse quem era ele. Os demônios tirarão todo o proveito possível das tuas palavras. Por isso, não pronunciemos palavras de maldição. Façamos declarações que abençoem e conduzam as pessoas à proteção amorosa e segura de Deus Pai. Peçamos continuamente a Deus que ponha guarda à nossa boca, que vigie a porta dos nossos lábios. Abençoemos todas as pessoas investidas de autoridade que conhecemos, seculares ou espirituais. Jacó abençoou Faraó. Gênesis 47:7. Abençoai e não amaldiçoai. Romanos 12:14.